Paz, graça, multiplicado no nosso Senhor Jesus Cristo. Estou chegando para mais um dia, para o segundo vídeo aqui na internet. Eu sou presbítero Portela, aqui do estado do Ceará. E quero trazer uma mensagem hoje com o título de por que eu estou na internet, no caso, né? Há dois motivos para que eu possa estar pregando a palavra de Deus aqui na internet. E os dois motivos. O primeiro motivo é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse na sua palavra que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então o Senhor fez uma ordenança para todas as pessoas, tanto para o sacerdote, como para o membro, tanto para o intelectual, como para o que não tem estudo. Ele fez essa ordenança para aqueles que independente da classe, da condição financeira, mas ele fez esse ensinamento e ordenou ali, organizou, ganhou discípulos para o seu reino, preparou o povo ali naquele período. E ele foi enviando, a palavra de Deus diz que ele enviou de 2 em 2 a pregar o evangelho a todas as criaturas, orar pelos enfermos. O Senhor deu autoridade de si para orar pelos enfermos, ungir com óleo, expulsar demônios e de graça receber e de graça dar essa palavra de Deus. Então Deus ele fez essa grande obra ali há muitos anos atrás e para nos deixar um exemplo e para que nós pudéssemos levar adiante o id do seu poderoso evangelho. E essa palavra tem sido pregada, o Senhor enviou, naquela época o Senhor priorizava o ir de casa em casa, nas ruas, nas aldeias, e o Senhor pregava a palavra nos montes. O Senhor levava a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, como diz a palavra. O Senhor não se cansava, era um incansável evangelista, maior de todos os exemplos. O Senhor começou a sua obra sozinho, mas em seguida ele não fez mais a obra sozinho. E ao ressuscitar o terceiro dia, ele cumpriu a sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, e começando assim ali uma obra maior, recebendo assim os discípulos um reforço maior, o revestimento do Espírito Santo, e impactando Jerusalém com seu poder, com a sua glória, ali há muitos anos atrás. E esse chamado, essa ordenança tem sido transmitida de geração em geração para a igreja no mundo inteiro. E esse é um primeiro motivo de eu estar aqui na internet, levando essa mensagem, pregando essa palavra, tanto pregando salvação, como pregando arrependimento, conversão para aqueles que estão na igreja. E esse chamado é um chamado que deve arder no coração do homem, no coração da igreja. E a igreja ela precisa não adormecer, não se desestimular, não se desanimar, não se deixar levar pelas adversidades dessa vida. E ela tem um foco, e o foco do evangelismo é tão importante, porque ao evangelizar a palavra, ao transmitir a palavra, o próprio discípulo é renovado, porque ele é o primeiro que ouve. E
ali ele cria-se assim uma motivação para que ele possa orar, jejumar, ler mais a Bíblia. E quando ele volta feliz, renovado. Não somente ele levou a água, o pão, o evangelho, as boas novas, mas também ele foi ali renovado, ele viu pessoas ali recebendo orações, pessoas aceitando Jesus, o reconciliando, ou pessoas recebendo de bom grado a palavra. E ele deixou ali a semente do reino de Deus e ele se sentiu feliz em ser participante dessa ministração da vida. Então esse é o chamado número 1 que a gente, um dos motivos, né, que a gente já faz essa obra, a igreja deve fazer nas ruas, nos lares, em presídio, em hospitais e aonde Deus colocou nesses 4 cantos desse grandioso universo. Desse grande universo, quero deixar como um versículo chave que se encontra propriamente em Mateus, aliás, Marcos 16,15, né? Que o Senhor diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda passagem do Senhor Jesus Cristo diz que se eles não falarem, as pedras clamarão. Então esse é o motivo um dos primeiros motivos de estar na internet. E porque esse mandado que o Senhor mandou de casa em casa, rua, bairro, é um mandado assim mais coletivo. É um mandado que o Senhor ordenou para que a igreja ela vá de 2 em 2 pelo menos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele dividiu ali os 70 em duplas de 2 e aquelas pessoas elas conseguiram ter êxito, fazer a obra de Deus, expulsar demônios, orar pelos enfermos e eles serem curados. E lá em Atos Apóstolos, o Senhor enviou a uma vez um caso isolado que um servo de Deus, o Filipe, o evangelista, ele saiu para Samaria, que também já era cumprimento da Bíblia, que o evangelho tinha que ser pregado primeiro em Jerusalém, Judéia e depois em Samaria até os confins da terra. E Filipe, conhecendo o ensinamento de Jesus, ele fugindo também como os demais das grandes perseguições que havia, Filipe saiu para Samaria e como estava cheio do poder de Deus, com uma exceção, Filipe ali transmitiu a palavra, mas logo que Deus começou a operar, os discípulos mandaram outras pessoas para ajudar lá, Pedro e João, porque a ordenança de Deus é que não se fizesse a obra só, mas fizesse a obra em comunidade, juntos. Mas nos demais casos, os discípulos trabalham juntos na obra de Deus. E aqui eu quero deixar o fundamento dessa pregação de hoje, de eu estar aqui, individualmente aqui, fazendo aquela obra que Filipe fez, ali da Samaria, a pregar nesses muitos anos depois pela internet. E assim, é uma grande responsabilidade a gente levar a palavra de Deus, mas é muito maravilhoso. Mas que um motivo principal da gente estar levando essa mensagem é a ausência da igreja do ID nas ruas. A igreja de Jesus Cristo, ela abandonou o ID de Jesus Cristo. Há muitas denominações, há muitas igrejas hoje evangélicas, e isso tem um lado positivo e o lado que nós temos que observar. O lado positivo é que está sendo pregado o evangelho, é melhor ter alguém pregando o evangelho, construindo do que destruindo. Mas o lado negativo é que as pessoas estão se acomodando dentro dos templos. É que as pessoas elas estão acomodadas, não querem mais evangelizar. As igrejas estão abrindo mão da doutrina bíblica para pregar aquilo que o povo querem ouvir, para pregar aquilo que as pessoas continuem cometendo muitos pecados e pregar um evangelho leve, um evangelho sem cruz.
no evangelho fácil. Mas, e esse é um motivo que tem desagradado muito a Deus, com certeza. E hoje você procura pessoas para fazer a obra, ou na igreja local, ou de alguma congregação, não existe. Não existe uma igreja que verdadeiramente se faça o ID, que se faça a vontade de Deus, que se transmita a palavra de Deus. Não existe igrejas que possam, que tenham um evangelismo bem feito. Às vezes tiram um dia por semana para tirar uma hora e pouco para evangelizar. Isso não é evangelismo. O evangelismo ele tem que ter mais dias. A igreja ela está aqui na terra com um propósito de Deus. Foi chamada para fazer o ID do Senhor, para pregar o evangelho a toda criatura. E ela está adormecida, mundanizada, misturada com o mundo. A igreja ela perdeu o contato com a palavra, com a oração, com o temor a Deus. A igreja se misturou com o mundo. A igreja hoje ela está escravizada pela televisão, pela internet, pelo rádio, escravizada pelo pecado. A igreja ela não tem mais prazer, ela não tem mais coragem de ir fazer o ID do Senhor, porque não tem autoridade mais do Espírito Santo. Porque tem perdido a autoridade do Espírito Santo. Digo isso com exceções, existem exceções de individuais, pessoas que ainda estão com avivamento nas suas vidas, que ainda saem a praças, a hospitais, a presídios. Não vou generalizar, mas que muitas, na maioria, no geral, a maioria estão, principalmente as lideranças, que deveriam dar exemplos, os obreiros, que deveriam dar exemplos, estão todos acomodados e estão pregando dentro da igreja um evangelho adulterado, um evangelho açucarado, um evangelho fraudulento, um evangelho místico, um evangelho desorganizado, um evangelho de qualquer maneira, um evangelho que não santifica, que não cobra santidade nem no corpo, nem na alma, nem no espírito. E por isso eu resolvi vir para a internet, porque já que a igreja não está despertando para essa obra, porque se houver irmãos que desperte, a gente faz a obra aqui no estado do Ceará, na capital de Fortaleza. Mas se não houver, eu fazer essa obra pela internet, de levar o ID do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor ordenou que a igreja fizesse a obra missionária. Então a igreja não obedece, se diz igreja de Jesus Cristo. Se diz igreja de Cristo. Então o diabo ele está matando. Satanás todo dia está levando milhões e milhões de vidas para o inferno. E a igreja está calada. A igreja tem até nas igrejas culto de missão, mas é uma mentira. De que adianta falar em missão se o povo fecha o coração para Deus, fecha o coração na questão financeira, fecha os lábios para não falar de Jesus Cristo. Fala-se em cima do altar em fazer missão, mas não se faz missão. Prega sobre missão, mas não se faz missão. Enquanto isso, multidões estão descendo ao abismo, ao inferno, sem conhecer a palavra. E, propriamente, os que estão dentro das igrejas evangélicas, muitas pessoas que estão morrendo estão indo também para o inferno. Porque não estão seguindo o evangelho verdadeiro. Estão seguindo o evangelho misturado, o evangelho da prosperidade, o evangelho das coisas da terra, o evangelho que você não precisa levar cruz, que você não precisa seguir Jesus, o evangelho moderno, munderno, de caderno, o evangelho onde o homem não precisa renunciar ao pecado, não precisa mudar de vida, não precisa nascer de novo, mas o evangelho de Cristo, ele diz que é necessário arrependimento, levar a cruz, nascer de novo, ser circuncidado o coração do homem e da mulher, ser uma nova criatura, ter uma consciência cristã, não ceder um centímetro da vontade de Deus, dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar aos dons do Espírito Santo, se deixar usar pelo poder do Evangelho de Cristo. Então, eu deixo essa mensagem nesse dia de hoje para despertar a igreja do Senhor.
estarei pregando a palavra de Deus, denunciando tudo aquilo que hoje eu estou vendo, pregando salvação, mas também transmitindo o arrependimento, a conversão dos evangélicos. Porque os evangélicos precisam, a maioria, se arrepender e se converter e refazer as suas alianças. Porque estão andando segundo o mundo. Porque o que era pecado alguns anos atrás não é mais. Não estão mais ligados em Jesus Cristo. Não recebem a palavra de Deus verdadeira hoje. O pregador que prega o evangelho verdadeiro hoje nas igrejas é excluído. Vai para o tronco na questão assim de não ter mais oportunidade. Porque ai daquele que denunciar hoje o pecado hoje. Mas o Senhor Deus está levantando homens que não se venda, porque o evangelho de Deus não deve ser vendido. Os profetas de Deus não vão se vender nos últimos dias. E Deus vai usar aquele que der lugar nos últimos dias. Então, 2 motivos que temos para pregar o evangelho. Motivo que o Senhor mandou, e segundo motivo, agora, já que a igreja não quer mais sair das 4 paredes, já que a igreja está acovardada, já que a igreja está igual o Saul e seus soldados, os pastores estão igual o Saul e seus soldados, acovardados, com medo de Satanás, com medo de Golias. Mas Deus ainda vai levantar os Davis que ainda tem nessa igreja ainda, os que estão no anonimato, para se levantar, para enfrentar Satanás. Homens que não temam diante de Satanás nem dos homens. Porque a igreja está misturada com política. A igreja, ela está se contaminando a cada dia mais. Por quê? Porque o principal de tudo é fazer o ID. Então, se ela não tem coragem de fazer o ID do Senhor, de obedecer, ela vai formar clientes e não discípulos. E para formar cliente, ela vai ter que dar o que o cliente quer. Mas Jesus Cristo não está atrás de clientes para levar para o céu. Ele está atrás de discípulos. Então, medite nessa palavra. Discípulo do seu reino. Que Deus possa abençoar em Cristo Jesus. Aqui é Presbítero Portela, direto aqui de Fortaleza, do estado do Ceará. Para os de perto e de longe, para que Deus possa te abençoar grandiosamente. E você, meu irmão, que faz a obra de Deus, Deus vai te recompensar grandiosamente nessa terra. E aqueles que estão fazendo, recebam essa mensagem como uma edificação. Faça a obra de Deus. Não tema diante das adversidades, não tema o homem, mas dá lugar que Deus vai te usar aí na tua cidade. E aqueles que estão dormindo, que se despertem enquanto é tempo, enquanto é dia. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.